no grupo os links das aulas, para a gente poder acessar. Tá. Coloco, sim. Eu coloquei hoje, mas é que o que eu coloquei não funcionou, né? Daí eu vim para a aula de... para outra aula e para outra disciplina de saúde do trabalhador, que não é de vocês, mas funcionou, é o que importa. Eu não estou dizendo esse link de aula, eu digo o das aulas gravadas. O link das aulas gravadas, ele tá junto com o material junto com o slide da aula. Vem o slide da aula e depois vem embaixo na sequência, link de acesso à aula, unidade 2, ou às vezes eu coloco só dentro do AVA, tá, Lourdes? É isso que eu queria tirar de lá de dentro um pouco. Porque para mim, não sei, não entendo. Parece que a minha tela é diferente, eu não acho onde é que estão as coisas. Eu não sei como é que na verdade, para vocês aparece diferente do que aparece para mim, né? Que nem eu digo, para mim, né? Aparece o nome da aula, daí vem o link do meu PowerPoint, né? E embaixo eu coloco o link com a data, né? Coloco noite e coloco manhã, porque como eu dou a mesma disciplina, né? Para vocês saberem qual é a aula que vocês têm que acessar, mas eu não sei como é que aparece isso para vocês. Eu vou olhar de novo. Obrigado. Tá? Se tu não conseguir, sinaliza lá que eu tento te ajudar com as minhas limitações, tá, Lourdes? Mas eu tento. Bom, gente, dando continuidade, né? Agora, esse é o último conteúdo, né, da avaliação de B1 de vocês, onde eu vou dar uma exemplificada melhor para vocês, né, sobre de que forma, né, os acidentes de trabalho eles são sinalizados, né, para o Ministério da Saúde, né, que é quem tem a responsabilidade pela Política Nacional de Saúde do Trabalhador, tá? Que é o Sistema Único de Saúde através do Ministério da Saúde. Bom, então o SINAM, ele é bem antigo já, tá? Ele foi criado e regulamentado por uma portaria de 1997, né? Em Porto Alegre começou a vigorar como lei a partir do ano passado, tá? Mas é um sistema que já existe desde 1997, tá? É obrigatório, né, a informação desse sistema quando é... Oi. Velho, a aula não tá aparecendo. O slide não tá aparecendo. Isso que eu ia pedir. O slide não tá aparecendo. Agora... Eu estava gostando tanto de ver ela falar. Cadê? Essa turma é mara. E agora, gente? Agora foi. Sim, deu. Olha, essas aulas têm dado muita saudade das aulas aquáticas. Imagina que nada se compara. Nem me fala que eu vou chorar aqui. Esse semestre não teve, quer dizer, ainda bem que não teve, né? Porque dar aula de fisioterapia aquática virtual é bem complicado. Ainda bem que tiraram esse semestre, tiveram um bom senso, né? Na sua banheira. Gente, então esse sistema o SINAM, que a gente chama, né, que é o Sistema Nacional de Notificação de Agravo, é regulamentado pelo Ministério da Saúde, foi criado em 97, né, e é obrigatório, né, o registro, né, de todos os acidentes, né, de tudo aquilo que envolve a saúde do trabalhador, tá? Bom, qual é o objetivo, né, do SINAM? O objetivo dele é coletar todas as informações, né? Logicamente, armazenar essas informações e mandar essas informações para vigilância epidemiológica. O que é vigilância epidemiológica, né, gente? É tu saber quais são os acidentes de trabalho mais comuns, quais são as regiões onde existe maior ocorrência desses acidentes, que tipo de patologias acometem os trabalhadores, por exemplo, da indústria têxtil, enfim. Na verdade, o SINAM, junto, né, ela ocorre junto com a vigilância epidemiológica, ela faz toda a leitura, né,
que envolve a saúde do trabalhador, junto com a vigilância sanitária, que vê, né, que vai lá, que faz a fiscalização, que vê se aquele trabalhador ele tem condições adequadas, né, de realizar a sua atividade laboral, se ele tem o equipamento de o equipamento de proteção individual, se a empresa fornece, se existe alguma máquina que está trazendo risco, né, para esse indivíduo, isso é realizado pela vigilância sanitária, tá? A vigilância epidemiológica, ela levanta esses dados, né, a partir das informações do SINAM e a partir dessa fiscalização da vigilância sanitária. Então, são órgãos que trabalham concomitantemente, tá? Bom, com base nessas informações que são coletadas, que são armazenadas, que são transmitidas para a vigilância epidemiológica, o que ocorre a partir disso, né? Ele vai ser um sistema que vai fundamentar, né, e vai analisar as informações sobre a saúde do trabalhador e, a partir disso, vai o quê? Vai desenvolver um planejamento para minimizar esses riscos, para minimizar esses agravos, tá? Então, esse sistema é um sistema que, na verdade, faz a leitura de tudo aquilo que envolve a saúde do trabalhador, né? E a leitura é feita a partir, né, de órgãos de fiscalização, né, que são as vigilâncias, a vigilância em saúde do trabalhador, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, certo? Deixa eu ver se eu gravei. Sim. Gente, as informações que nem eu falei para vocês, né, sobre algumas situações do RENAST e do SEREST, as informações dos agravos, né, que vêm, né, para o Sistema Nacional de Notificação, elas estão relacionadas apenas aos trabalhadores formais, aos trabalhadores regidos pela CLT, que são os trabalhadores de carteira assinada, tá? O SINAM, ele não contempla, né, agravos que sejam oriundos de trabalhadores informais e não contempla os servidores públicos, tá? Os servidores públicos, geralmente, eles têm sistemas específicos de cada categoria e de cada região, tá? Então, isso está mais relacionado com os trabalhadores regidos pela CLT. Porque que nem a Paula mesmo trouxe para complementar a aula, né? Quando ela foi admitida lá na prefeitura de Viamão, ela teve que pagar os exames, né, que a prefeitura realizou para admitir ela, né? E aí aquela história, vai pagar ou não vai? Só tem uma alternativa, que é pagar. Isso, por lei, na verdade, é proibido, mas eu acredito que dentro da legislação do município da Paula, isso esteja exemplificado lá, entende? Então, de Cachoeirinha, eles têm o tal do IPREC, né, que é o Instituto de Previdência de Cachoeirinha, eles têm também as suas normas que regem a categoria, tá? Então, o SINAM, ele faz parte dos trabalhadores que são regidos, né, pela CLT, os trabalhadores formais. Isso aqui eu já falei para vocês, né? É possível ter uma visão dos agravos, né? Das condições de produção, perfil dos trabalhadores, né? Todas essas informações é que vão gerar conhecimento e vão fundamentar as ações que vão ser desenvolvidas, tá, gente? Bom, com base nas fichas de notificação, né, do SINAM, a gente consegue identificar, né, quais são as causas de adoecimento, ou seja, de patologias que acometem os trabalhadores, quais são as principais causas de morte em trabalhadores, né, que tipo de atividade é desenvolvida, que tipo de atividade econômica é desenvolvida por aquela empresa, que tipo de trabalho, né, é executado, e tudo isso acaba sendo fornecido para o Sistema Único de Saúde para que ele desenvolva estratégias para
melhorar essas questões relacionadas à saúde do trabalhador, tá? Sempre com o objetivo de reduzir o risco, né, e os danos, né, em relação às condições de trabalho. Quer dizer, através do SINAM a gente pode identificar se aquele trabalhador ele está excedendo aquelas 2 horas extra que eram permitidas por lei, né, e que hoje, né, são negociáveis. Quer dizer, tudo hoje é a partir de uma interpretação de um juiz. O SINAM, né, ele foi responsável também por definir a lista, né, de doenças e agravos, né, que envolve a saúde do trabalhador com base na classificação econômica de cada atividade, tá? Então, as doenças e os agravos, né, segundo a Vigilância em Saúde do Trabalhador, segundo a Alvisat, né, são mais comuns, tá? São o câncer relacionado ao trabalho, as dermatoses ocupacionais, na verdade é uma lista gigantesca, tá? Com patologias, né? E aí eu trouxe para vocês esse quadro que está relacionado àquilo que é a proposta da aula de hoje, né? Que é a saúde do trabalhador, que é a ação do SINAM e as funções, né, dentro da vigilância em saúde do trabalhador. Então, qual é a leitura que se faz? Quais são as patologias comuns, né? Quais são as doenças e os agravos que são desenvolvidos em grande parte pelos trabalhadores? São os cânceres que se desenvolvem, que estão relacionados ao trabalho, as dermatoses ocupacionais, as famosas LER ou DORT, né, que são lesões por esforços repetitivos. Isso é uma classificação mais antiga. Hoje é classificado, né, as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, né? O PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído relacionado ao trabalho, né? Então, eu trabalho numa atividade manuseando um equipamento que tem que gera um ruído muito grande, né? Mesmo eu utilizando o protetor auricular, eu não consigo a minha audição com o tempo de atividade laboral ela acaba sendo prejudicada também, né? Nós temos as pneumoconioses relacionadas ao trabalho e nós temos em sexto, né, nessa tabela, os transtornos mentais relacionados ao trabalho, né? Existem muitos indivíduos, né? Existem muitos trabalhadores que acabam por desenvolver, né, transtornos mentais, e aí quais nós podemos citar? Estresse, transtorno da ansiedade generalizada, muitas vezes depressão, em função de realização de atividades onde o estresse psíquico ele é muito presente, ele é muito forte, né? E isso pode fazer com que o trabalhador ele venha a adoecer. Eu dou risada porque, meu Deus, hoje em dia, né, principalmente esse ano que a gente vive com a questão do Covid, né, o estresse é muito grande para quem fica em casa, né, o estresse para quem sai é muito grande também, quer dizer, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, né, porque tu sai, tu tem todo um ritual quando tu volta, né? Tu fica nervosa quando tu tá diante de um ambiente onde tem mais do que 1, 2, tu já começa a te encolher. O pessoal que trabalha no hospital, que convive, né, diretamente com esse tipo de situação. Então, esse ano, principalmente, existiram muitos... eu fui dar uma pesquisada isso através do INSS, né? Esse ano, muitos trabalhadores eles foram afastados, né, de suas atividades laborais em função desses transtornos gerados, né, principalmente sobre essas questões que é um problema de saúde pública, né, que é a questão da disseminação pelo vírus Covid, né? Então, hoje em dia, é preciso que sejam desenvolvidas estratégias, né,
para que a gente consiga ter uma saúde mental durante a atividade laboral, né? É lindo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente ministra a aula, né? Daí depois que termina a aula, a gente baixa essa aula do Teams. Essa aula é colocada, depois que ela baixa do Teams, a gente coloca lá no YouTube para gerar o link para colocar no AVA para estar à disposição de vocês, né? Isso, se tudo funcionasse bem, né? 10 minutinhos tu faria, né? O que acontece, né? Muitas vezes isso não acontece, essa instabilidade de sistema, a internet, acontece que tu já está entrando num compromisso da tarde e tu nem terminou a tua função, né? A tua atividade da manhã ainda, porque tu tá na função de criar o link, de colocar o link lá no AVA, e às vezes tu vai entrar no AVA e o AVA não funciona, e aí tu recebe um e-mail corporativo. Não esqueça da importância de realizar uma pausa na hora do almoço, né? Daí eu leio aquilo e dou risada, tipo assim, como é que tu vai conseguir com um sistema que é um sistema dificílimo? Não é que é difícil de tu trabalhar nele, não, é difícil dele funcionar, entende? Então, gente, a gente tem, eu posso dizer para vocês com toda certeza, eu trabalho muito mais com essas aulas remotas do que eu ir lá na Anhanguera, isso que eu moro em Cachoeirinha, eu tenho 1 hora de trânsito, eu trabalho muito mais em casa com essas aulas remotas do que indo lá e passando a aula para vocês, a gente realizando, né, realizando as práticas como elas devem ocorrer. Quer dizer, isso é Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que foi instituída para a empresa, né? Vinha um e-mail para a gente dizendo que é importante fazer a pausa, né? Na hora do almoço, né? Não esqueça da sua pausa para descansar na hora do almoço, né? Desde que se o sistema funcionasse, poderia fazer a pausa. E tem outra, né, gente? É uma atividade, tu tem várias atividades no dia, tu não dá só a aula de manhã e depois tu vai dar aula de noite, né? Eu, principalmente, eu faço, quando a minha mãe que diz, quando pensa que eu estou num lugar, eu já estou no outro trabalhando, entende? Então, assim, se tudo funciona, beleza, vai, porque eu estou acostumada, eu sempre trabalhei bastante, eu não vou diminuir a minha carga horária de trabalho, ponto. Mas quando tu vai para a atividade da tarde, tu não terminou a atividade da manhã, isso vai te gerando estresse, entende? Aí tu vai para a atividade da noite e tu ainda não conseguiu colocar o teu link lá da tua aula da manhã. Quer dizer, isso gera faz com que a gente perca a saúde mental, né? Não é um dia, né? Se fosse um dia, uma semana, a gente leva bem, mas, pô, a gente está desde março nessa função, né? Aí nós tivemos uma reunião no meio, antes de começar o segundo semestre, que o link ia gerar automático. Beleza, agora não vai ter problema, né? Eu termino minha aula, levanto e vou fazer outras coisas, né? O que aconteceu? Nem o link funciona ainda. A gente teve que criar no dia que começaram as aulas os links novos. Então, quer dizer, com o tempo isso vai pesando, né, na questão psíquica do indivíduo, né, aquela disposição que tu tinha, né, tu vai com o tempo vendo que as coisas não estão sendo modificadas, tu vai perdendo, e aí, né, é uma estratégia que a companhia usa te avisar que tu tem que, né, fazer a tua pausa na hora do almoço. Eu digo assim, quando eu der essa aula, eu vou ter que usar esse exemplo para os alunos, porque os alunos eles vão entender, porque eles também não conseguem acessar, não é uma coisa... Por isso que eu acho que essa pandemia foi muito bom, entendeu? Para todo mundo ficar igual, porque isso aí é um problema... Lourdes, todo mundo ficar igual, Paulo? Não, porque todo mundo, antes, quando nós reclamávamos, né, do AVA, acho que achava que a gente estava brincando, que a gente não conseguia a conexão, que a gente não conseguia fazer as atividades, a gente perdia as atividades. Não, tu não está fazendo, tu não faz. Agora é bom para todo mundo, está todo mundo igual, né? Todo mundo empatado no limbo, né? Mas tá tudo certo. Todo mundo empatou nele, né? Não, gente, eu vou dizer para vocês, assim, eu parto do princípio, né, que o aluno me traz algo verdadeiro. Quem sou eu para julgar se a senhora está conseguindo acesso ou não, né? Eu não tenho esse tipo de pretensão, mas realmente essa dificuldade
de sistema nesses 2 semestres, ela foi muito maior do que quando eu entrei na Anhanguera, entende? E o sistema não era esse. Na verdade, era um sistema... como é que eu vou dizer para você? Era um sistema, não era um sistema tão... a propaganda não era tão grande. A Anhanguera investiu muita grana nesse sistema, né? E é um sistema, assim, que eu não conheço nenhum dos colegas, nenhum dos professores, nem o coordenador que ache um sistema bom, que nem a gente... Para lançar as provas, a gente tem que lançar o título da prova e a gente tem que lançar individualmente cada alternativa. E depois caiu a minha internet. Estão me ouvindo, pessoal? Eu tô. Sim. Então, se é algo... Oi? Tá normal aqui. É que eu escureceu tudo e ficou em espera. Digo, agora caiu a minha internet. Bom, então, é um sistema bem trabalhoso, né? E é um sistema que foi caro, que teria que ser um... Oi, fala, Marcelo. Eu queria pegar o link que tu falaste no slide anterior ali sobre a doença, essa questão mental ser o 6º, né, ponto que mais ocasiona. Só que eu não sei, tem que estar... Ou a maneira que é coletada essas informações, como é que é o 6º, sendo que hoje a gente sabe o principal mal do século qual que é, sabe? E o exemplo que tu propriamente deu, e o exemplo que tu deu até era parte do que eu ia, né, comentar, o quanto na minha visão, né, trazendo o que eu representava na antiga empresa que eu trabalhava, o quanto, às vezes, tu mexendo em mínimas coisas, resolvem problemas gigantes, sabe? Olha esse exemplo que tu deu aí de perder, às vezes, o início da tarde, de noite não lançou. Poxa, não vamos desmerecer, né, a profissão, mas vamos contratar um estagiário para lançar os links, sabe? Tipo, tira isso da mão de um professor, sabe? Sei lá, contrata um sistema alternativo. Ô, Marcelo, isso envolve saúde do trabalhador. Essa estratégia que tu trouxe é uma alternativa, entendeu? Que envolve saúde do trabalhador. Quer dizer, é muito... mas aí a empresa ela tem que estar preocupada com essa questão, entende? Eu tenho que estar, né? Eu tenho que dar qualidade para quem... Os alunos, geralmente, eles estão ligados à instituição muito, e o Avaliar, ele traz isso todos os anos, desde que eu entrei na companhia, muito em função do quadro docente que a gente tem, no caso do grupo do curso de fisioterapia, entende? A gente vê muitos alunos, eu só estou na Anhanguera ainda por causa dos professores que eu tenho, né? Então, teoricamente, a companhia, ela deveria investir, né, na qualidade de vida dos trabalhadores que são, no caso, os docentes da instituição. Mas... E isso é verdade. O que tem de bom na Anhanguera são os professores, senão nada mais. Vocês são ótimos. Também é o que eu apoio, assim, a questão dos professores, porque se falar em Anhanguera, até eles dizem, né, nas propagandas deles, eles colocam, a gente confia em você. Eu digo o contrário, né? Eles podem confiar na gente, mas a confiança da minha parte para eles eu não tenho mais, porque assim, são trocentas portas que eles têm de acesso a cobranças e tudo mais da gente, mas quando a gente quer reivindicar alguma coisa em relação a eles, a gente não tem acesso. Todas as portas estão fechadas, sabe? Então, realmente é só mesmo pelo quadro bom de professores que tem, se falando de fisioterapia, porque o resto eu desconheço, entendeu? Mas é exatamente isso. Isso não é só com a Anhanguera, viu? Não é mesmo? A Suziele cortou teu áudio. Tu pode repetir? Pelo menos para mim, eu não escutei o que tu falou. Eu vi que tu falou porque piscou. Tá. Não, eu só comentei que não é só com a Anhanguera. E tem que dar graças a Deus, inclusive, que a Anhanguera ainda está mantendo, né, tentando pelo menos manter a qualidade do ensino com os professores. Porque as outras nem isso eles estão fazendo. Não querendo falar mal, né? Mas só querendo dizer que realmente isso não é um problema da Anhanguera. É um problema meio geral até. Na verdade, é um problema do Ministério da Educação, né? Minha simples visão aí, né? Como
professora, fisioterapeuta, né, e contribuinte, né, porque eu pago muitos impostos. Então, assim, eu vejo hoje... Quando eu... que é? Alguém falou, não ouvi. Que doida. Sobre esses desafios, tem um tal de desafio nota 10, certo? Do AVA. Nota... Não faço. Eu não sei te dizer. Não pergunta para mim, pergunta para a Gabi. A Gabi sabe tudo do sistema. Pois é, eu não consigo acessar nada. E aí eu pergunto pro João, mando o áudio pro João, ele ignora. Tá nessa agora. Então, eu não quero que isso atrapalhe alguma coisa. Ou, no caso assim, se tu não faz, tem que pagar de novo, entendeu? Bah, Bianca, eu não sei te dizer isso. Sinceramente, assim... Não, Bianca. Não, esse desafio nota máxima é só para a gente ter mais ponto no AVA ali, para alguém que ficar com nota pendente, é uma maneira de tu conseguir nota a mais ali. Mas não precisa fazer de novo. Não, ele podia me explicar. Todo semestre está tendo, semestre teve também. Só que é só para a gente ganhar, uma maneira mais a gente ganhar nota, só isso. Não influencia em nada, né? Não, Odd falando isso, não te preocupa que isso não interfere em nada, sabe? Deixa a gente ficar nervosa com as coisinhas, porque eu não fiz uma, eu tive que pagar R$80. Não é o estudo dirigido, que é outra coisa. Não, senhora, foi marco. É o desafio nota máxima, né? É esse que você tá falando, né, Bianca? Isso mesmo, esse desafio aí. Não, esse não tem problema, esse dá para ficar sem fazer. Muito obrigado, Paulo. Assim, eu já mandei várias coisas para ele, ele não responde. O estudo dirigido, eu sei que se vocês não tiverem um número mínimo, depois vocês acabam... Vocês têm que ter um número mínimo de estudos dirigidos, porque senão vocês não se formam. Tem alunas que estão lá com o pé na formatura e que estão tendo que fazer vários que não fizeram. Daí ele estava comentando, porque a gente estava em reunião, né? Agora, o pessoal se formando, a gente tem que alinhar várias questões. E aí ele disse, os alunos não fizeram estudo dirigido, se não tem 5, parece que não habilita para condições para se formar, entendeu? Mas quem sabe de tudo do ambiente virtual de aprendizagem é a professora Gabriela. Se vocês têm dúvida sobre esses aspectos, perguntem para ela. A Gabi vai me matar agora, né? Mas ela domina tudo que a gente tem dúvida. Eu, Paulo, principalmente, que a gente tem dúvida do sistema, a gente pergunta, Gabi, como é que faz tal coisa? Porque ela domina aquele ambiente virtual. Então, pergunta, se tu tem aula com ela, pergunta para ela que ela vai saber te dizer. Vou perguntar. Gisele, só um parênteses. Com esse negócio do estudo dirigido, já foi lançado, não foi lançado? Porque, assim, a única coisa que eu tenho no meu AVA são ali as questões de cada sessão de cada cadeira e o desafio nota máxima. Não aparece as EDs para ti? Eu nem ouvi falar a respeito de estudo dirigido. Não, ele faz parte das cadeiras. Deixa eu ver se eu acho aqui qual é o que a gente está fazendo esse semestre. Eu tenho um que não abre. Um estudo dirigido que está no meu... Tá para mim. Como se fosse o marketing que a gente está fazendo? Ou não? Como? Tem uma cadeira para a gente de marketing. Isso, tem a de marketing e tem mais uma outra. E uma outra não está me abrindo. Eu clico nela. Por exemplo, eu tenho uma cadeira que é fisioterapia e inovações. Isso para mim é considerando da cadeira que é totalmente em EAD. Agora, estudo dirigido, alguma coisa com esse nome, eu não estou sabendo de nada. O nosso é cultura digital. O nosso é cultura digital. O teu, Bianca, talvez seja esse de marketing mesmo. É um curso que sai um certificado no final. É esse daí. Isso, então esse aí que eu tô fazendo. Isso mesmo. Esse mesmo. Esse é o estudo dirigido. Tá, então no caso a minha é a Fisio e Inovações. Mas a Fisio e Inovações é uma disciplina. Pois é. Tá? O que pode acontecer contigo, Suziele, é que tu veio de uma outra instituição e, de repente, tu não tenha. Quem poderia... Porque como tu vem de uma outra instituição, são questões à parte, entende? Vale a pena tu conversar com o João especificamente sobre as tuas ED, se já foi abonado em função do teu...
da ementa das tuas disciplinas de outra instituição. Tá. Então, de repente, no caso, eu posso ter aproveitado elas. Exatamente. Como tu veio de outra instituição, pode ser que tu tenha, mas não custa tu conferir com ele, tá? Não, eu vou ver com ele, vou tentar falar com ele. Obrigada. Gente, então assim... Para nós. Não é que nem as cadeiras a gente tem que fazer prova. O estudo dirigido, ele emite um certificado para nós de horas complementares. É na hora, né? Isso, tu não leva meia hora para fazer ele. Uhum. É barbadinho. Só que tem gente que não faz, e aí dá problema quando tá chegando na reta final, entendeu, Paulo? Então, vocês precisam, quem aparece isso, vocês precisam fazer, e é importante que vocês guardem esses certificados para vocês comprovarem que vocês realmente fizeram, tá? Agora que você me fala isso. E não pode usar o Google, tá, pessoal? Não pode o quê, Marcelo? Não pode usar o Google, é só com conhecimento. Que mentira! Gente, tem outra coisa. Mas esse estudo dirigido fica salvo ali nas tuas horas complementares que foi feito. Fica ou não, Gislaine, não vai atrás. É melhor tu ter um espacinho. Eu tenho todos salvos para. Isso, é melhor tu ter uma pastinha dentro do teu computador com eles salvos ali. Porque às vezes. Marcelo. Se eu não me engano, 10 horas. Tipo, atividades de fora, que é obrigatório fazer também. Eu estava vendo hoje isso. Uhum. Ô, Marcelo. E uma dica. O Google não pode usar, mas pode usar o Braille? Agora eu já sei o que é o Braille. Os alunos falavam no Braille, eu não sabia o que é. Quem me contou foi a Bianca e as comparsas dela, que eu não sabia o que era. Os alunos viviam falando. Bianca, eu vou te contar. O que eu fiz? A Bianca entregou vocês o que é o Braille. Hoje eu sei o que é o Braille. Gente, eu demorei um tempo para descobrir. Horrível. Eu bati cabeça. Aí, não acredita que nas primeiras cadeiras eu fazia tudo bonitinho? E depois que me falaram que tinha um Braille. Muito Josnel. Gente, deixa eu terminar a aula. Se for levar à risca esse AVA aí, ter que fazer tudo assim, ó, na linha, ninguém conclui curso nenhum nessa Anhanguera. Na real, não conclui. Eu faço tudo. Agora acabou. Que horas que tu dorme? Gente, deixa eu voltar para a aula. Deixa a Gisele concluir. Olha, eu uso o AVA no Corujão. Só, aí sim, aí ele funciona. Pelo amor. Gente, vamos lá. Os links das aulas da Gisele tá postado mesmo no AVA, tá? Eu conferi agora. Ele aparece na aula, ali no ícone de aula, nas sessões, mas tá todos os links ali. Ô, Paulo, tu acha que eu menti para vocês, Paulo? Se eu disse que eu postei, é porque eu postei. Não, é que ela não tá baixando. Tá. Pelo amor de Deus, né? Eu termino, porque às vezes Agora tá em todas as sessões. Em todas as sessões tem no link, na parte da aula ali, tem todos os links. É que ela não tá baixando onde... Aparece a minha aula do PowerPoint e aparece o link embaixo, não é isso? Isso. É igual aparece para nós. Bom, gente, voltando... links. Abertura... Pra mim não aparece. Eu não tenho nenhum link da tua aula. Quem é que tá falando? A Mônica. Como que tu não tem nenhum link? Não aparece os links. Eu olhei hoje ainda para revisar o material. Mas tem que aparecer, Mônica. Por que não aparece para ti? Tu tem que ver com o João isso? Se depender lascou, João, então. 2021. Eu olhei agora, tá todos lá. Para mim apareceu todos. Eu conectei rapidinho lá, Paula. E a esperança, né? Não continua, não tá. E é só da tua aula, Gi. Não, apareceu e apareceu até as datas das aulas. Gente, assim, ó, eu não... Vocês sinalizem isso, porque eu faço no mesmo dia. Eu posso ficar até 1h, 2h da manhã, mas eu fico baixando o link, criando o link, colocando no AVA, entende?
2 semanas atrás, eu não consegui, o meu AVA ficou fora do ar de quinta-feira de noite até segunda-feira. Então, foi a única aula que eu postei na segunda-feira de noite, quando o AVA voltou a funcionar. Mas, fora isso, eu termino a aula, eu já faço esse processo para não acumular. Eu tenho 6 disciplinas, né? Imagina se eu deixar acumular, eu não busco mais. Então, assim, ó, eu vou sinalizar para o João que existem alguns alunos que não estão encontrando o link, e vamos ver que depois eu respondo lá no grupo para vocês, tá? Pode ficar tranquilos que eu vou ver isso e eu retorno para vocês. Bom, agora deixa eu voltar para terminar a aula. O que eu fui falar do AVA, né? Gente, então, assim, ó, é uma notificação, né, como o próprio nome diz, tá? E elas são notificações próprias para cada doença relacionada ao trabalho. E eu não trouxe todas, né, porque muitas não estão relacionadas com a atividade do fisioterapeuta. Então, eu trouxe, né, as que estão, a ficha de notificação das DORTs, a ficha de notificação do comunicado de acidente de trabalho, tá? Então, eu trouxe algumas só para vocês terem uma ideia de o que é essa ficha que eu estou falando desde o início da aula. Deixa eu aumentar aqui. Então, é uma ficha, né, que ela é igual para todo o território brasileiro. Aqui, em Cachoeirinha, é a mesma ficha que se usa lá no Amazonas, em Manaus, tá? É a mesma ficha, tá? E aí, essa ficha, ela vem, né, com um número, né, que precisa ser preenchido. Aí, eu trouxe a primeira para vocês visualizarem. Ah, não, mas eu já pulei. Não, tá certo. Eu trouxe a primeira para vocês visualizarem, que é a de doença relacionada ao trabalho, LER ou DORT. Daí eles definem o caso, que é uma síndrome clínica que afeta o sistema musculoesquelético em geral, caracterizada pela ocorrência de vários sintomas concomitantes ou não é ótimo, de aparecimento insidioso, tais como dor crônica, parestesia, fadiga muscular, manifestando-se principalmente no pescoço, cintura escapular ou membros superiores, né? Não, gente, membros inferiores também, tá? Acontece em decorrência das relações e da organização do trabalho, onde as atividades são realizadas com movimentos repetitivos, posturas inadequadas, trabalho muscular estático e outras condições inadequadas. Quer dizer, eles colocam tudo aquilo que todos os professores dizem para vocês, que vocês têm que analisar o paciente de forma individual, que cada indivíduo tem uma característica individual. Nesse sistema, tudo cai por água abaixo, ou seja, a gente coloca todo mundo dentro do mesmo quadrado, né? E a gente sabe que isso, na prática, não ocorre assim, porque nós temos características individuais. Eu sou professora, o João é professor, a Gabi é professora, mas cada um de nós, a gente tem uma atividade laboral, né, diferenciada, além da que é comum a todos, que é a questão da docência, né? Então, essa questão de definir um caso, isso é muito relativo, tá? Aí, no agravo doença, ela vem já preenchida, né? Ela é específica para LER e DORT, vem com um código, com um CID, tá? Data de notificação, município de notificação, data do diagnóstico, unidade de saúde, nome do paciente, data de nascimento do paciente, idade, sexo, se gestante ou não, qual é a raça, escolaridade, tudo tu vai tem os numerozinhos e tu preenche de acordo, né, com os números. Número do cartão do SUS, e aí, gente, eu faço uma ressalva, todos os indivíduos, todos os brasileiros devem, sim, ter o cartão do SUS, mesmo que, eu não preciso, eu consulto particular, eu não preciso, eu tenho convênio, independente, né, de ter convênio, de ser, né, de utilizar todas as consultas através do sistema privado, é importante, porque caso vocês tenham um acidente, por exemplo, de trânsito, né, e vocês fiquem inconscientes, eles fazem todos os registros, né, com base no número do cartão do SUS de vocês. Então, é importante que todos os indivíduos tenham, sim, o cartão do SUS, junto, né, com a sua carteira de identificação, seja ela de motorista, né, ou seja ela o RG normalzinho. Bom, nome da mãe,
município, né, daí endereços, dados da residência, e passamos, né, para os dados, né, que são referente à atividade laboral do indivíduo. Daí, né, ocupação, né, que tipo de atividade esse indivíduo ele desenvolve, né, qual é a profissão desse indivíduo. Daí, qual é a situação desse indivíduo no mercado de trabalho? Ele é empregado registrado com carteira assinada? Ele é empregado não registrado? Ele é autônomo por conta própria? Ele é servidor público estatutário? Ele é servidor público seletista? Ele é aposentado? Ele é desempregado? Ele é trabalhador temporário? Cooperativado? Trabalhador avulso? Empregador? Enfim, tá? Tudo isso, né, são todas as categorias que são enquadradas dentro do SINAM. E aí a pergunta, né? Tempo de trabalho na ocupação, hora, dia, mês, ano, ou seja, faz anos que eu desenvolvo a mesma atividade, fazem meses, fazem dias. Daí dados da empresa, né? O empregador é empresa terceirizada? Sim, não se aplica, ignorado. Quais são os agravos associados, né? Tem hipertensão, desenvolveu tuberculose, diabetes, asma, hanseníase, transtorno mental ou outros, né? Tempo de exposição ao agente de risco, isso é bem interessante. Quanto tempo ele fica executando a mesma função? Essa função, ela não tem o que eu falei para vocês, o rodízio, né? Todas essas informações, elas são importantes, né? Quando a gente preenche esse SINAM. Qual é o tratamento, né? O tratamento foi em regime ambulatorial, o tratamento foi em regime hospitalar. A gente sabe, né, que os tratamentos em âmbito hospitalar exigem uma complexidade maior, né? São atendimentos onde a gravidade, né, o agravo, ele é mais complicado de ser conduzido do que em regime ambulatorial. Sinais e sintomas, né? Alteração de sensibilidade, limitação de movimento, diminuição de força muscular, sinais flogísticos, né? Os sinais sinais inflamatórios, diminuição de movimento, dor ou outro, né? A limitação, ela é incapacitante, né? Sim, não. O paciente está exposto em seu local de trabalho a prêmios de produção, a tempo de pausas, movimentos repetitivos, jornada de trabalho de mais 6 horas, ambiente estressante. Quer dizer, dentro dessa ficha, eles tentam fazer a leitura, né, da atividade laboral e de qual é o risco que esse indivíduo está submetido. Conduta geral, né? O que foi feito? Foi afastado do agente de risco com mudança de função ou posto de trabalho. Foi adotado proteção individual, adoção de mudança na organização do trabalho, o paciente, o trabalhador, ele foi afastado do local de trabalho, ele teve adoção de proteção coletiva, quer dizer, eu fui exposta a um risco, né? O cuidado, ele vem para todas as pessoas que desenvolveram o mesmo agravo que eu, ou só porque eu manifestei, né, sintomas desse agravo. Quer dizer, bom, a Gisele reclamou, então vamos dar proteção para a Gisele. Não, a Gisele reclamou, a gente viu que existe o agravo, que existe nexo de causa. A minha atividade é que está desenvolvendo a minha patologia, né, o meu agravo em relação ao trabalho. Então vamos, né, vamos distribuir, né, vamos adotar medidas de proteção para todos os colegas que executam a mesma função que a Gisele, por exemplo, tá? Ou não, a adoção foi apenas para a Gisele. Evolução do caso: 1, cura. 2, cura não confirmada. 3, incapacidade temporária. 4, incapacidade permanente parcial. 5, incapacidade permanente total. 6, óbito por doença relacionada ao trabalho. 7, óbito por outra causa. 8, outro, né? E 9, ignorado, né? Se óbito, se registra a data do óbito, né? Foi emitida a comunicação de acidente de trabalho? Sim, não se aplica, ignorado. Muitas vezes, né, aquilo que eu falei para vocês, a empresa, ela evita, na verdade, ela negligencia a emissão da CAT, né? Ela só emite a CAT quando o empregado, ele aciona a empresa judicialmente.
Aqui algumas informações complementares, né, sobre o caso. Município e unidade de saúde, nome, né, função e assinatura do trabalhador que preencheu essa ficha. Aqui eu trouxe para vocês uma ficha de CAT, né, em relação a um acidente de trabalho, e aí a definição do caso é acidente por causas não naturais, compreendidas por acidentes e violências que ocorram no ambiente de trabalho ou durante o exercício do trabalho, quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador ou representando os interesses do mesmo, ou no percurso entre a residência e o trabalho, que provoca lesão corporal ou perturbação funcional, podendo usar a perda ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho e morte. Ou seja, ferrou. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês conseguirem, né, visualizar. Daí, né, município, nome do paciente, idade, escolaridade, mesma coisa da DORT, né? Aqui, os dados complementares, que são mais específicos, né? E que dão os números, as questões epidemiológicas, né? Situação no mercado de trabalho, tempo de ocupação, local onde ocorreu o acidente, dados da empresa, tá? Então, é uma ficha que é preenchida com trabalhadores que sofreram um acidente de trabalho. O empregador é empresa terceirizada, quer dizer, os outros dados são semelhantes às DORT, tá, gente? Bom, aqui eu trouxe para vocês, tá, o modelo, né, o fluxo de informações do RENAST, tá, e o fluxo de informações do SINAM, né? Nós temos as informações que vêm a nível municipal, estadual e nacional, que são, né, são observadas a partir das informações do RENAST, né, com busca, né, dentro do Ministério da Saúde. Então, a informação do SINAM municipal, ela vem da Unidade Básica de Saúde, do hospital, né, ou de outra fonte. Qual a outra fonte, né? A empresa, por exemplo. Essa informação, ela vai para a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Do município onde ocorreu o agravo, passa para a Secretaria Regional, tá? Passa para a Secretaria Estadual, né? E da Secretaria Estadual, né, cai a informação no Ministério da Saúde através da Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, certo? No RENAST, nós temos, né, a entrada lá na Unidade Básica de Saúde ou no Serviço de Urgência e Emergência, né? Essa fiscalização é feita, né, através da vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, né? Vão por centros de referência a nível municipal e estadual. Sistema de informação, né, vão para o SINAM. A partir disso, são transmitidas, né, e oferecidas estratégias para minimizar os agravos, para melhorar as condições, né, e necessidade de atenção especializada se presta atendimento, né, para reintegrar esse indivíduo às suas funções, tá? Bom, gente, eu trouxe para vocês, embora eu já tenha falado, né, sobre a questão, lembrem sempre que vigilância e saúde engloba vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância sanitária e meio ambiente, tá? Então, eu trouxe para vocês o que cada uma delas, né, traz para a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador ou para o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador a nível de município e estado.
A vigilância epidemiológica, ela realiza a vigilância e os controles, né? Ou seja, quais são as patologias, quais são os agravos, quais são as atividades laborais que estão relacionadas com esses agravos, tá? Promovendo, né, e fornecendo o reconhecimento dos fatores que são determinantes para estabelecer a relação, né, de trabalho, saúde e doença, tá? A partir disso, né, é que são desenvolvidas ações e estratégias para minimizar esses agravos, né, diminuir o nexo causal. Vigilância sanitária é aquilo que eu falei para vocês do ambiente. O ambiente é adequado para desenvolver atividade, a máquina é adequada para aquele trabalhador, ou aquela máquina já arrancou o dedo de todos os trabalhadores que exercem aquela função. Então, aquela máquina, a partir de uma vigilância, ela deve ser interditada ou, na verdade, ela deve ser desenvolvida alguma estratégia para que aquele dano ele não ocorra, para que aquele agravo não ocorra, tá? Vigilância em saúde ambiental, que eu falei para vocês, né? A minha empresa, ela faz tratamento adequado do líquido, né? E dos dejetos, ou ela lança todos aqueles dejetos, todos aqueles detritos, ela lança direto no meio ambiente sem tratamento adequado. Aquela hidrelétrica, né? Ela está realizando o tratamento adequado, ela está funcionando de forma a não trazer nenhum dano. A gente sabe, já conversamos nesse semestre, né, a questão do rompimento lá da barragem em Mariana, que acabou destruindo com uma cidade, levando vários pacientes a óbitos, eliminando, né, contaminando o solo, enfim, né, são questões onde a vigilância em saúde ambiental ela não foi efetiva, onde a vigilância em saúde do trabalhador ela também não foi efetiva, né? Bom, a vigilância específica em saúde do trabalhador, ela é específica para as questões do risco, mas ela envolve também a vigilância sanitária, tá, gente? Quando não existe uma fiscalização específica em saúde do trabalhador, a vigilância sanitária acaba assumindo essa função, tá? Mas quando existe, né, dentro do município, dentro do estado ou dentro da federação, uma vigilância específica, um VISAT, né, ela vai identificar, né, o risco do trabalho, né, quais são as patologias que são desenvolvidas e quais são os agravos, e vai fornecer ações para minimizar esses riscos. O que acontece é que às vezes não existe a vigilância em saúde do trabalhador, ela é realizada pela vigilância sanitária, tá? Envolve muitas questões políticas. A VISAT, ela deve ser incorporada às ações da vigilância sanitária desenvolvida pelas equipes da atenção básica, que devem identificar e mapear o perfil junto com a vigilância epidemiológica, tá? O mapeamento, né, geralmente ele é realizado pela equipe de saúde da família, pelos agentes comunitários de saúde, né, que identificam os trabalhadores, que atividade pode estar sendo desenvolvida no domicílio, atividade laboral. Aquela atividade laboral, ela oferece risco para aquele trabalhador, ela oferece risco para a família, ela oferece risco para a vizinhança, né? A gente sabe que existem muitas pessoas que trabalham em casa, né? Por quê? Porque o trabalho em casa, muitas vezes, ele não tem a fiscalização por parte da vigilância sanitária. Vamos supor, eu faço bolos para vender, né, na minha comunidade. A vigilância sanitária não vem fiscalizar qual é a condição de trabalho, se existe higiene para esse tipo de atividade. E existem muitos trabalhadores que vivem e sobrevivem e sustentam sua família com esse tipo de trabalho. Lá no prédio onde eu tenho clínica, a gente tem um senhorzinho lá que ele vende cuca para todo o prédio. Então, toda quinta-feira o tiozinho vai, não é só no nosso prédio, ele vende em vários prédios de Cachoeirinha. Então, toda semana ele vai lá com as sacolas grandes de cuca dele, né? Tem gente que já encomenda de uma semana para outra, né? Lá só não vende a mãe, o resto tudo eles vendem naquele prédio, é impressionante.
E é um trabalhador que trabalha com quem? Com a sua esposa. A sua esposa faz, né, a matéria lá, a cuca, o pão, o bolo, enfim, e ele trabalha no comércio, na venda, tá? Então, são atividades informais. E aí eu pergunto para vocês, esses trabalhadores, eles têm, né, uma vigilância? Não, esse tipo de trabalhador informal, ele não tem vigilância sobre sua atividade laboral. Quer dizer, isso muitas vezes é percebido e é identificado pelos agentes comunitários de saúde quando vão fazer uma visita de rotina, tá? A vigilância epidemiológica, né, ela tem como atribuição o perfil dos trabalhadores, né, a identificação dos agravos e o planejamento, né, das ações para minimizar, né, a ocorrência desses agravos. Ela disponibiliza, monitora os indicadores de morbidade, de mortalidade, causas, ramo de atividade, tempo de exposição, realiza busca, né, investiga casos, sistematiza e analisa as informações, né, que são coletadas nessas fiscalizações, tá? Nessa vigilância. Fornece dados para analisar a relação de causa entre o trabalho e adoecimento, capacita e sensibiliza profissionais, né, para realizar a notificação compulsória de forma eficaz, né, e geram boletins epidemiológicos onde são divulgados, né, no Ministério da Saúde, no Ministério da Saúde de municípios, né? Então, a gente tem hoje, né, sendo atualizado diariamente através da vigilância epidemiológica em todas as cidades, né, o boletim sobre casos de Covid, né? Então, quer dizer, a vigilância epidemiológica é ela que faz com que a gente abra o jornal no dia e veja, ó, nós temos em Cachoeirinha 4 casos de Covid confirmado, 18 esperando análise, né? E 15 que não confirmaram, que não foram positivos, né? Nós temos 15 mortes por Covid na cidade, enfim, isso é função da vigilância epidemiológica. E lógico, né? É ela também que é responsável de planejar uma ação para diminuir isso, diminuir esses agravos. Então, eu trouxe aqui uma linha, né, de atenção, né, que faz parte da atenção básica de saúde lá na estratégia de saúde da família, que a gente sabe que não existe em alguns municípios mais. Então, o agente comunitário, ele faz a visita domiciliar, ele cadastra a família, ele detecta o desenvolvimento em domicílio e se existe a presença de riscos que podem comprometer a saúde e segurança do trabalhador, sua família, da vizinhança e do entorno. Gente, isso, muitas vezes, o agente comunitário de saúde, muitas vezes, ele não é bem recebido pelos trabalhadores, tá? Existem trabalhadores até que se negam a responder esses questionários, se negam a receber esses trabalhadores, tá? Então, nem sempre eles são, né, eles têm efetividade nas suas condutas em função, né, dos trabalhadores não receberem, porque eu não tenho tempo, ou porque muitas vezes os trabalhadores que são profissionais informais sabem que estão executando tal tarefa de forma inadequada, né? Ou seja, a pessoa que a senhora que faz o bolinho lá para o tio vender, ela usa luva, ela usa touca, né? Ela usa avental, né? São equipamentos de proteção que são exigidos para quem trabalha no ramo da alimentação, né? E isso muitas vezes é identificado, as falhas, elas são identificadas e são relatadas pelos agentes comunitários de saúde. Então, às vezes, as pessoas elas não recebem esses profissionais de forma, né, bem receptiva, tá? E aí, com base nos levantamentos dos agentes comunitários de saúde, a produção, né, que tipo
onde é realizado essa produção, como ela é realizada, qual é o número de cucas que são produzidas diariamente, né? Os materiais, eles são utilizados de forma adequada, a antisepsia desses materiais, ela é feita de forma adequada, que existe uma tecnologia envolvida, não existe. Quantas pessoas estão envolvidas naquele processo de produção das cucas, né? Existe um vínculo com outras cadeias produtivas, quer dizer, eu tenho uma facção, então eu faço, né, eu faço a costura, faço o molde, faço a costura e vai para uma outra empresa que vai lá e colocam as etiquetas, quer dizer, eu tenho vínculo com outras cadeias, né, eu tenho o meu trabalho, ele está ligado a uma outra empresa com uma outra atividade profissional também, né, existe registro, né, dessa atividade, né, muitas vezes essas atividades elas não têm registro, né, a partir do registro é que ocorrem ações em termos de vigilância, né, se não existe registro, não existe vigilância, né, bom, tendo registro, existe vigilância do meio ambiente, vigilância das condições de trabalho, né, existe vigilância dos serestes, né, através de proteção e prevenção dos riscos e acidentes e adoecimentos, tá, gente? Então, é toda uma cadeia que ela é interligada. Vigilância epidemiológica, o EP vem, né, está relacionado a sobre, demos, sobre povo, logo está relacionado ao estudo, né? Então, sempre que a gente traz um assunto, né, e aí vocês que estão fazendo o TCC de vocês, ou não, quem vai realizar, começar a fazer o TCC mais para frente, sempre para eu fundamentar a minha pesquisa, né, eu tenho que trazer dados epidemiológicos. Por quê? Porque os dados epidemiológicos é que vão fundamentar e vão justificar a minha pesquisa. Por exemplo, né, grande parte da população tem dor na coluna. 80% da população mundial tem dor na coluna. Se não teve, terá um episódio de dor na coluna. Quer dizer, o número é gigantesco. Justifica uma pesquisa em relação à dor na coluna? Sim, né? São muitos casos, entende? Então, os dados epidemiológicos, muitas vezes, é o que justificam a realização de algumas pesquisas, tá, gente? Então, já fica a dica, né, para quem está fazendo o TCC, né? Vai lá apresentar o seu trabalho e aí não justifica o porquê que realizou aquela pesquisa, né? E muitas das pesquisas, elas são fundamentadas, né, e justificadas em cima dos dados epidemiológicos, tá? Bom, isso fiz só um parênteses com o TCC, tá, gente? Vamos voltar para a saúde do trabalhador. Bom, a partir dos dados da vigilância, a gente desenvolve ações específicas, né? Fichas de investigação, formulários específicos, né? E tenta desenvolver estratégias para facilitar a coleta desses dados e, posteriormente, esses registros. Bom, dentro, né, as vigilâncias, elas ocorrem para, né, nos direcionar em termos de ações, né? E aí, ações para promoção à saúde do trabalhador, né? O que a gente pode trazer? Capacitação, educação, né? Atividades físicas, né, para combater o sedentarismo, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a autonomia, para melhorar a funcionalidade, né? Ações, né, para mostrar a importância de uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, a importância, né, de um sono restaurador, um sono reparador, a importância de entrar numa fase profunda do sono, a fase do sono não REM, que a gente chama, né, que é quando o organismo ele descansa e ele recupera para nova função na sequência, né, a importância de atividades de controle de estresse introduzidas no dia a dia. Isso é saúde do trabalhador também, gente, porque a gente sabe que aquele indivíduo estressado, a produção dele ela pode ser prejudicada, né? E aonde a produção ela pode ser prejudicada,
tu abre uma brecha para ocorrer, por exemplo, um acidente de trabalho, onde a concentração ela é menor, enfim, são situações de promoção na saúde do trabalhador que a gente pode desenvolver, né, com os trabalhadores e sempre tentando fazer o link, né, com a atividade laboral que aquele indivíduo ele apresenta. Bom, quais são as ações para prevenir, né? As ações de promoção, elas vão ao encontro da prevenção, tá, gente? Só que uma atividade laboral, para ela ser prevenida, eu preciso, né, ter uma vigilância, uma fiscalização, eu preciso utilizar equipamentos de proteção individual. Não adianta eu dizer para vocês que vocês precisam realizar as técnicas de higiene brônquica, né, utilizando os equipamentos de proteção individual, e aí o óculos de proteção individual, o jaleco, a luva, se vocês não utilizarem isso no dia a dia, quer dizer, existe uma falha de técnica, né, de intervenção aí, né, porque eu sei que tem que usar, e por que eu não estou usando? Quer dizer, o trabalhador ele não está entendendo a importância de utilizar aquele equipamento de proteção individual. Então, além de eu fornecer, eu tenho que desenvolver uma estratégia de promoção de saúde para ele entender que aquilo vai ser importante, que aquilo vai dar segurança na sua atividade laboral, né? E aí, gente, a questão da educação, ela sempre é fundamental, né? Um país sem educação é um país sem futuro. E aí a educação, né, a gente sempre diz, a educação a gente traz de casa, né, mas como já crescemos e já saímos debaixo, grande parte, né, já saiu debaixo da saia da mãe, a gente durante as nossas ações, né, no nosso trabalho, a gente procura utilizar essas medidas de educação. Que nem eu falei para vocês, terça-feira eu terminei a aula e eu fui para o hospital, né? E aí, enquanto eu estava lá fazendo a medicação na veia, eu estava observando a conduta do médico, a conduta do técnico de enfermagem, ali para lá e para cá. E aí eu identifiquei que eu sou muito pior, o cuidado que eu estou tendo é muito maior com os meus alunos durante a área de estágio do que os profissionais que estão atuando, né, com pacientes extremamente comprometidos e estão atuando diretamente com pacientes do Covid. Quer dizer, lá na minha área de estágio, Deus o livre se um aluno pegar uma caneta e ele não passar um pano com álcool nessa caneta depois. Já prejudica a avaliação, já cai desempenho. O paciente sentou, levantou, o aluno já passa álcool gel, a gente tá na verdade, assim, eu observei que eu tô tendo um cuidado que eu acho que até tá excessivo, a leitura que eu fiz, né, tá até excessivo, porque o ambiente hospitalar é 3 vezes maior o risco do que o ambiente ambulatorial, mas a exigência e a cobrança em cima dessa questão da higiene, ela tá sendo muito maior do que eu acho que deveria, né? É a leitura que eu fiz, assim, depois de passar algumas horas lá dentro do hospital. Então, assim, gente, o que eu tô produzindo, né? O que eu tô gerando com os meus alunos, com os estagiários? O que? Essa educação, né? É importante, todo mundo sabe que tem que passar álcool gel nas compras, que tem que passar álcool em tudo, que não pode vir da rua para dentro de casa sem fazer essa higienização. Lá, né, o paciente teve contato com alguma superfície e higieniza, quer dizer, aquilo que a Organização Mundial de Saúde traz, eu estou aplicando, então eu estou tendo educação nas minhas ações, né? Poderia negligenciar, né? Isso aí é exagero, não é para tudo isso, quer dizer, depende muito da educação, né, e do comportamento que tu tem nas tuas ações, envolve muito além de saúde do trabalhador, né, envolve conscientização também, quer dizer, eu tô, né, orientando alguns cuidados e eu tô executando esses cuidados para mim, quer dizer, é aquela coisa, né, se eu vou lá tomar meu chimarrão lá na Orla do Guaíba, agora não fui mais, mas quando eu ia, dentro da minha mateira tem uma sacolinha que eu coloco
a gente sempre rói alguma coisa, né? Tem uma sacolinha ali que vai o negócio da barra de cereal, vai a erva, né? Porque até tu caminhar achar uma lixeira. Então, quer dizer, daí eu estava dando essa aula, um aluno disse, professora, mas não tem, as lixeiras, elas são muito afastadas, e se tem, são pequenas, ok, concordo, né? Mas o que custa uma sacolinha de plástico? Não pesa nada. Quer dizer, eu vou deixar meu lixo ali? Não, eu vou levar, né? Envolve contaminação do solo, envolve saúde do trabalhador, porque aquele lixo que até o pessoal vir e fazer a limpeza, muito dele vai pro Guaíba e contamina a água e contamina o solo. Quer dizer, são pequenas ações que a gente tem no dia a dia que fazem a diferença, né, no montante. O problema é que não existe educação, não existe conscientização, né? Não de todos, mas de grande parte. Dentre as medidas, né, que a gente pode adotar coletivas ou individuais, né, individuais a gente traz o equipamento de proteção individual, os programas de controle de saúde ocupacional que os colegas trouxeram na semana passada, né, a educação, o trabalhador ele precisa entender que é importante utilizar o EPI, né, que é importante ele desenvolver ações de controle de estresse, e aí fazer uma atividade física, dormir bem, evitar alimentos que causem, né, maior agitação no turno da noite, para não afetar o sono e tal. Então, são medidas individuais. E as medidas coletivas, né, é a troca e a substituição daqueles agentes que vão, né, se tornar lesivos no andar, né, no passar dos dias, ou se não existe a possibilidade de deixar, né, de ser lesivo, para diminuir, né, essa ação lesiva, tornar menos lesivo possível, né? E aí, por exemplo, se a gente está trabalhando com agrotóxico, utilizar máscara, utilizar óculos, luvas, né? Tem como não trabalhar? Não, a gente sabe que grande parte, né, dos alimentos hoje, eles vêm com uma quantidade exagerada de agrotóxicos, né? Só que a gente sabe também que os agricultores que trabalham com esse tipo de substância química, se eles não utilizarem os EPIs, essa substância ela se torna mais tóxica, né? E com isso, com o passar do tempo, pode acabar gerando algum agravo à saúde do indivíduo. Então, né, adianta eu só utilizar o EPI, né? Eu só dar o EPI para ele como uma medida individual? Não, eu tenho que convencer, eu tenho que trazer seminários, palestras para explicar a importância da utilização, trazer dados da vigilância epidemiológica, né? Olha, gente, grande parte dos agricultores acabam tendo agravo em relação à saúde, né? Em função de tumores de pulmão, em função de não utilizarem máscara, e assim vai, tá? Bom, de novo, né? Se eu estou trabalhando dentro de uma empresa, onde a empresa ela tem algum equipamento, né, que possa gerar algum prejuízo, né? Esse equipamento ele tem que ser adaptado para diminuir esse prejuízo à saúde, né? Esse equipamento é um equipamento que ele tem uma ventilação adequada, né? Exige uma ergonomia, ou seja, né, ele está adequado para aquele trabalhador, né? Ou não, aquele equipamento é um equipamento que já gerou vários acidentes de trabalho, né? Aí se faz uma análise e vê o que pode ser modificado para diminuir, né, os riscos que esse equipamento está trazendo para a saúde do trabalhador, né? E aí, mudanças na organização, aquilo que a gente falou, bom, se eu tenho que flexionar os joelhos, né, para pegar uma carga, né, será que não é melhor essa carga, ela ser, né, depositada numa superfície maior, né, numa superfície mais alta, onde eu não tenha que realizar uma flexão de coluna, quadril, joelho e tornozelo, né, para conseguir levantar essa carga, né? Então, são pequenas situações que a gente identifica, né, e que podem, sem grandes investimentos, mudar e melhorar a saúde dos trabalhadores, tá, gente?
Quais são as linhas de trabalho, né, que são desenvolvidas dentro das atenções básicas e dentro dos Serestes e CETER, tá? Ela pode ser desenvolvida dentro da unidade básica de saúde, dentro de classes sindicais, cooperativas, associações e empresas, né? Que tipo de abordagem se faz? A gente pode realizar palestra, oficina, né? Roda de bate-papo, né? Informações através de boletins, ou seja, né? Essa classe de costureira, que nem a Fernanda trouxe, né? Que as costureiras lá ficam 8 horas realizando a mesma atividade laboral. Qual é a experiência, qual é a percepção que elas estão tendo diante daquela atividade? O que a gente poderia desenvolver para melhorar o desempenho e a qualidade de vida, né, durante a realização daquela função? Não tem o que fazer. Não, tem sim, tem sim. A gente pode introduzir pausas. Não, mas pausa vai perder produtividade. Não vai perder produtividade, porque ele não é sobrecarregado, ele consegue render muito mais do que aquele trabalhador que é sobrecarregado diariamente com inúmeras funções, tá? Posso desenvolver algumas cartilhas de orientações e manuais, né, de acordo com a atividade laboral que é exercida, de acordo com a minimização dos riscos e agravos, né, em relação à saúde daqueles trabalhadores específicos, tá, gente? Não existe uma ação, né, global que vá beneficiar todos os trabalhadores, né, visto que as atividades laborais, elas são infinitas, né, e inúmeras, tá? Então, não pense em algo que vai resolver o problema de todos os trabalhadores. Não, vocês precisam pensar em algo que vai ajudar aquele grupo, né, ao qual vocês estão inseridos, ao qual vocês fazem partes. E aí eu já falei para vocês nessa aula hoje, né, que tema que a gente pode abordar? Alimentação saudável, quais são os agravos mais comuns naquela atividade, né? O que a gente poderia modificar para melhorar desempenho, para melhorar a qualidade de vida? Quais são as medidas de proteção e prevenção que a gente pode utilizar com aquela classe trabalhadora? Como é que está organizado aquela atividade laboral, né? Algumas orientações, né? E aí grande parte das empresas não gostam muito desse tipo de intervenção, que é sobre os direitos previdenciários de cada trabalhador. Na verdade, grande parte das empresas, quanto mais ignorante o trabalhador for em relação aos seus direitos, melhor para o empregador, né? Então, são questões que muitas vezes elas não são bem aceitas dentro, né, de abordagens quando tu está principalmente na iniciativa privada, tá? Quais são os deveres dos empregadores, né? E quais são os deveres dos trabalhadores? Isso é uma coisa óbvia, né? Eu acho que quando eu sou admitida em uma função, ninguém precisa me dizer o que eu preciso fazer, né? Eu tenho uma função e eu tenho que cumprir aquela função, ponto, né? Eu acredito que não precisa... Essa é um ponto que a literatura traz, mas eu questiono muito, né? Imagina que eu sou contratada para dar aula, tá? Alguém precisa me dizer que eu tenho que dar aula, que eu tenho que preparar material, que eu tenho... Não, isso é uma coisa óbvia, né? Enfim, mas dentro das estratégias, né, em saúde do trabalhador tem essa questão, né? Falar sobre os deveres de ambos. Aqui eu trouxe para vocês alguns programas, né, que foram desenvolvidos a partir de dados do RENAST, né, em relação à saúde do trabalhador. Então, nós temos um manual de saúde do trabalhador de saúde, né? E aí aplica-se para Paula, para Gisele, para Bianca, que trabalha lá na área da saúde também, né? Nós temos um outro manual sobre orientações de ergonomia para o trabalho de home office, né? Ou seja, muda toda a estrutura para trabalhar em home office, se tu não está acostumado a isso, né? E aí eles trazem algumas alternativas, um programa, uma cartilha, né, para alguns cuidados sobre alterações auditivas que pode ocorrer no ambiente de trabalho, né? E aí o PAIR, que a gente já comentou, né?
algumas estratégias que foram desenvolvidas a partir, né, de informações fornecidas pela Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador. Conseguimos, né, cumprir com todas as aulas, né, para a avaliação de B1. Lembrando novamente, né, gente, não esqueçam do acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, a realização das atividades lá, né? Qualquer dúvida pode ser enviada lá no grupo ou através do meu e-mail, certo? Alguma dúvida, alguma colocação? Oi, a colocação